Olá, continuando com o nosso curso de pré-cálculo, esse é o vídeo de apresentação da aula 8. Na aula 8 eu vou falar de funções polinomiais, mas nesse livro aqui, as funções polinomiais do primeiro grau, chamadas funções lineares, e funções polinomiais do segundo grau, as chamadas funções quadráticas, estão em capítulos separados. Então nessa aula eu juntei esses três capítulos, o capítulo 10, o 12 e o 14 desse livro aqui. As funções polinomiais têm duas grandes vantagens. Elas são simples, tem muitas coisas nelas que são fáceis de trabalhar, especialmente do primeiro e segundo grau, e são praticamente onipresentes. Elas têm muitíssimas aplicações, aparecem em muitos contextos e ao mesmo tempo são simples, então são duas enormes vantagens. Quando a gente falou de geometria analítica e da relação entre a função e o gráfico da função, eu falei para vocês que o gráfico é uma maneira de você visualizar a função, a expressão algébrica, né? E nessa aula nós vamos mostrar uma maneira de visualizar inequações. Ou seja, dado que o gráfico da função, o valor da função está aqui no eixo y, quando você tem o gráfico da função, saber se ela é maior do que zero, basta olhar se ela está acima do eixo x. E para saber se ela é menor do que zero, basta olhar se ela está abaixo do eixo x. Então nós vamos usar isso para resolver inequações do primeiro e segundo grau e pode inclusive ser estendido para outras funções. Nessa aula nós vamos ver de novo a ideia do completar o quadrado, né? Vocês lembram lá quando eu falei da fórmula de Bhaskara, como é que você faz para deduzir a fórmula de Bhaskara? Aqui a gente vai de novo usar essa ideia do completar o quadrado para encontrar coisas como o vértice da parábola, por exemplo. Eu sei que geralmente as pessoas sabem uma fórmula que te dá o vértice da parábola, e aqui a ideia é não usar essa fórmula. A ideia é que você consiga fazer isso utilizando as propriedades da parábola mesmo. Em especial, aquele vídeo lá sobre gráficos e transformações, né, que eu mostrei que quando você adiciona uma constante, se você tem uma função e você adiciona aqui um 2, por exemplo, o gráfico da função sobe 2 unidades. E se você adiciona um 2 à variável, esse gráfico desloca para a esquerda. Então aquela aula vai ser muito útil, a gente vai usar isso bastante aqui. Uma outra coisa que permeia essa aula é a ideia de você chegar na mesma resposta por várias vias distintas. Como eu mencionei aqui um pouco antes, para saber o vértice da parábola, tem uma formulinha para você fazer isso, mas aqui eu vou falar de outras maneiras de você pensar sobre o vértice da parábola e até mesmo os zeros da parábola, as propriedades, a simetria. A própria noção de você visualizar inequações é uma maneira diferente de você tratar inequações, ou pelo menos de entender o problema. Então, eu acho que isso é ainda mais importante do que saber achar o vértice da parábola, ou saber achar os zeros da função e tal. Tudo que você faz usando fórmula é útil, é eficiente para a prova, é eficiente por alguns, talvez até alguns anos, mas assim que você sair da faculdade, eu acho improvável que em algum emprego que você for, ou o que quer que você vá fazer da vida, aquilo lá tenha uma relevância muito grande. Eu acho que a coisa mais importante que fica da faculdade, especialmente do assunto matemática, é a habilidade de resolver problemas. E quando a gente fala habilidade de resolver problemas, evidentemente não é aplicar uma fórmula, isso não é habilidade de resolver problema nenhum. A habilidade de resolver problema é você olhar para o problema e ver maneiras diferentes de encarar aquilo. É quando você tem um problema que não é exatamente o que você conhece, você adaptar aquilo, você adicionar alguma coisa, remover alguma coisa, fazer uma analogia e tentar uma compreensão que te permita pegar um conhecimento que você já tem e aplicar em um problema que você desconhece ainda para resolver esse novo problema. E isso acho que é a coisa mais importante, e nessa aula isso vai estar presente em vários momentos. Então, assim, eu sei que quando eu trato disso na aula, quando eu faço dessa maneira, as pessoas ficam um pouco incomodadas, porque parece que eu estou complicando à toa, parece que eu estou resolvendo a coisa da maneira mais complicada possível. Professor, não posso só usar Bhaskara aí e pronto? Pode, mas aí não vai ser útil. Quer dizer, futuramente isso não vai ser útil. A longo prazo isso se torna bobo. Então, quando eu estou resolvendo de uma maneira diferente, que você não está acostumado, e você sentir aquele desconforto, porque parece que eu estou complicando a coisa, na verdade eu estou tentando te dar uma perspectiva nova
para que você consiga ampliar seus horizontes e sua mente fique mais elástica. Dado um problema, você consiga passar de uma visão para outra, analisar diferentes maneiras, diferentes perspectivas e resolver o problema, que eu acho que isso é a coisa mais importante e é isso que a matemática te fornece quando bem feita. Quando você aprende matemática bem feita, você aprende um raciocínio lógico, você aprende um raciocínio estruturado, você aprende a organizar os seus pensamentos. Esse é o conhecimento principal da matemática, o mais importante que eu acho que deve ficar do seu estudo de matemática, porque isso você vai usar em qualquer situação na sua vida. Agora, a aplicação de fórmula, resolver um problema específico, resolva essa equação. Isso é meio bobo, você não vai... Acho improvável que na sua vida alguém vá te entregar uma equação num papel e dizer resolva isso daqui, sei lá, para algum propósito. Então eu peço que você inicie cada um desses vídeos com essa mente aberta, tendo em mente que pode ser que eu esteja explicando de uma maneira que não é da maneira que você entende, portanto você tenha que sair um pouco da sua zona de conforto, mas eu peço que você aceite, se deixe levar e saia da sua zona de conforto e veja a coisa de uma maneira diferente. Se você efetivamente, na prática, preferir não usar aquela maneira, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor, mas é importante que você entenda as várias maneiras que tem de resolver o problema. Se você escolher uma, tudo bem, você escolheu porque escolheu, não porque você não conhece as outras. No capítulo de funções polinomiais de graus maiores, maior do que 2, tem alguns teoremas sobre zeros, uns teoremas lá sobre o valor da função e tal. Eu não vou abordar esses problemas aqui, porque, especialmente como eu vou fazer a função quadrática, que ela é muito mais comum, muito mais presente, eu vou fazer muito detalhada, ela vai ficar muito longa. Então, para não esticar demais, eu tirei alguns teoremas de funções polinomiais. Uma outra coisa é que o livro também fala sobre esboço de gráfico para funções polinomiais de grau maior do que 2. De fato, o que o livro faz são coisas que você atualmente já tem as ferramentas e o conhecimento necessário para entender. Só que eu acho que quando você chegar em cálculo 1, você vai aprender derivada, que é uma ferramenta tão poderosa que vai permitir que você esboce gráfico com uma habilidade muito maior. É tão poderoso o cálculo que o que você aprende agora é muito pouco comparado com depois que você vê cálculo. Então eu acho que esse assunto fica melhor visto depois que você já conhece cálculo, que aí você tem uma ferramenta mais poderosa para esboço de gráfico. Então é um outro assunto que eu não vou abordar nessa aula, que está lá no livro, mas eu não vou abordar. Então essa aula eu dividi em 3 vídeos, um vídeo para cada um dos capítulos. Um vídeo para a função linear, um outro para a função quadrática e o outro para funções polinomiais de ordem arbitrária, para uma função polinomial de grau n. Esse vídeo aqui em especial ficou bastante comprido, tá? Eu fiquei pensando em dividi-lo, mas eu não quis quebrar o raciocínio, entende? Então respire fundo antes de entrar nele. Bom, então é isso. E aí, claro, os exercícios que ficam para você fazer, eu tô sempre contando que os exercícios que você vai fazer não são os exercícios que estão nessas aulas. Precisa de exercícios extra, que você busca na lista de exercícios, no livro. Bom, então no próximo vídeo começamos com funções lineares.